Voltamos! E aí? E aí, firmeza? E a gente falou da imaginação e agora a gente vai falar do quê? Rapaz, pois é, nós tínhamos falado da imaginação, mas aí eu tava pensando naquela coisa que o Paulo Freire falou, ó a bagunça dos corintianos, você é louco, Vai, né? Corinthians! Então, que aí o que acontece? Aí eu tava pensando muito sobre essa situação que o Paulo Freire falou, de que nós sejamos seres do que fazer, sabe? Essa coisa, de certa maneira, ela tem me incomodado muito. E hoje eu tava pensando por que eu lavava louças, cara. Por que você lavava louça? Eu tava lavando louça simplesmente pra mim. Essa é a compreensão que eu tive. Porque, na verdade, nós não fazemos nada pra ninguém. Nós fazemos as coisas para não sermos incomodados. Porque nós somos incomodados, talvez, pela nossa má consciência. É como alguém disse, minha consciência não me permite. Mas, por outro lado, a nossa consciência, muitas vezes, nos leva a que fazeres expiatórios. Aí eu fiquei pensando que, às vezes, eu me expio mesmo antes que eu me culpe, cara. O que você acha? Eu acho isso interessante porque a consciência ela só surge a partir do momento que eu sei de algo. Sim. Mas se me culpa já não é mais minha consciência. É alguma coisa que instalaram dentro de você que chamaram de culpa. Sim. Porque a culpa é religiosa. Também. O remorso, o arrependimento, tudo isso que esses caras falam e não sabem do que estão falando, na minha opinião. Mas será que os orientais sentem culpa? As religiões orientais? Rapaz, eu tenho uma impressão que não. Eu tenho uma impressão que a representação religiosa oriental, do budismo, de outros tipos de hinduísmo, né? Etc e tal, eles têm outras representações simbólicas, outros simbolismos, Outros nomes para isso? outros nomes para essas coisas, que não essa situação manifestamente doentia, né? De uma pessoa viver para fazer coisas na inconsciência de que essas coisas que ela faz não é benevolência, mentira isso daí, não é altruísmo, mas é egoísmo, e talvez sejam atitudes purgatórias, atitudes expiatórias, atitudes compensatórias, que é quase aquela coisa da sequência da Marilyn Carne, sequência emocional. Ah, Melanie Klein. Me parece que nós sejamos dirigidos por aquela sequência que eu acho uma nomenclatura, uma forma de conceituar o que acontece conosco quando nós queremos uma coisa e nos frustramos, de repente sentimos raiva, de repente odiamos, mas depois, ao mesmo tempo que nós odiamos, nós nos sentimos culpados e culpamos outras pessoas. É interessante Entendeu? você falar isso porque parece que é uma resposta à raiva é a culpa, né? Como se eu não tivesse o direito de sentir raiva, né? Sim, Eu achei interessante. mas isso é mentira. Nós temos o direito de sentir tudo, de dizer o que quisermos, mas o grande problema é o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Mas aí não é importante, não é problema do outro que ele sente a É. respeito disso? Problema do outro? É, porque eu digo o que eu penso, eu sou responsável pelo que eu digo, mas pelo que o outro entende é impossível. A responsabilidade também para mim é uma coisa religiosa. Quem pode me dizer que eu tenho responsabilidade por quem eu seja? Eu acho que eu aconteci. E Como eu aconteci? Isso de certa maneira foi involuntário, porque eu era um ser em aberto, daí essas coisas entraram em mim no bom sentido, né? Porque eu não permito que outras coisas entrem em mim no mau sentido. Entraram em que vias? Vias de fato? Não. Vias anais nem pensar, porque eu já passei dessa fase. Agora o que você quiser, você faça com o seu ânus aí, porque tem gente que dá o ânus por culpa, sabe? Sei Por lá. culpa? Eu acho que sim. Culpabilidade? Sei lá. Existem pessoas que não sabem dizer não. Sim. Eu conheço muitas que você fala assim, olha, eu preciso de você, você pode me ajudar? Ela vai se torturar, ela vai ter outro objeto a fazer, qualquer outra coisa, mas ela não vai saber dizer não. Mas não é porque ela esteja fazendo por causa do outro, é por causa dela mesma. Por causa dela se sentir mal por negar e acontecer alguma É, coisa? porque de repente muita coisa já foi negada para ela, de repente deveria ser feita uma anamnese. Uma anamnese seria interessante, mas será que a gente conseguiria fazer uma anamnese a cada questão? Sim, eu acho que é necessário, porque eu não consigo dizer não ou porque sempre digo sim. É porque tem gente que sempre diz sim. Sim. Mas porque... Você disse sim agora. Então, mas por que quando eu digo não, às vezes eu incomodo mais uma pessoa pelo meu não? Porque ela cria expectativas a seu respeito, mas as expectativas não são delas? Mas de certa maneira você morreria nesse não. Você seria um ser humano, pô,
sei lá, um rabo de foguete andando pra lá e pra cá, daqui a pouco você morreu, pô. Mas uma pergunta que eu digo, o que importa morrer no outro? Importa e muito, cara. Importa e muito, porque hoje mesmo eu pensava naquilo que Jesus falou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas e se Não é meu essa amor é coisa do ti negação? mesmo. E se meu amor pelo outro tem que ser a negação? Como é que eu faço? Então, mas aí também nós teríamos que definir até o que seja o amor, porque não sabemos o que é. Não. Nós não sabemos que terminologia grega ele usou, agora por outro lado ele falava em aramaico. Quem traduziu em grego, traduziu uma coisa que já não era grega. Ele podia ter falado uma palavra e o cara interpretou outra. Então o que diríamos dessas pessoas que morrem na letra, como nós estávamos falando do tempo passado? Estão mortas, enterradas. Você é louco, a pessoa não tem condição de ir nas origens, de saber os costumes, de saber os usos, de saber os hábitos, e de repente pegar e atualizar uma coisa dessa imediatamente. Mas como atualizar? Então não tem como atualizar, a não ser que nós procuremos as fontes primárias. Mas eu acho que a atualização que é possível é o seguinte, a atualização do meu ponto de vista e que é equivocado. Nesse sentido, tudo é interpretação, é o que eu estou te dizendo, porque alguém que traduziu isso que Jesus disse foram os evangelistas. Agora, como que essa coisa foi escrita em grego? Se ele falava aramaico. E se eles também falavam hebraico e aramaico? Então são situações que eu fico pensando na ideia reformada, que os reformados pentecostistas da atualidade, que eu acho que não tem mais reformado, eles são mais fundamentalistas, porque alguém que fica em cima da letra só pode ser fundamentalista. E presta atenção, então nós não acreditamos, por exemplo, os reformados em termos de escrituras, eles não acreditam na revelação mecânica, somente na revelação orgânica. Ou seja, não há um ditado. É como nós falávamos sobre imaginação. Há imaginações, o homem não é anulado. Antropomorfismos, teo-humanismos, eu chamo. Mas aí explica para a pessoa que está ouvindo a gente o que é um fundamentalista. Fundamentalista é tipo um xiita muçulmano. Ele não sabe ler como sunita. O sunita pega um Alcorão e logicamente vai ver diversas possibilidades naquilo que se lê. Agora o radical só vai conseguir enxergar a letra só. Então é o radicalismo. É um radicalismo. Entendi. De leitura, de interpretação, de prática e no que você possa imaginar. É a morte, né, meu? E isso para o meio evangélico surge como? Isso no meio evangélico surge no meio de gente analfabética. Para mim são todos analfabetos funcionais. E o que é o analfabetismo funcional? Pô, é tipo assim, se o cara fez o terceiro colegial no Canadá, ele é um analfabeto funcional. O que diríamos desses hoje em dia, que perguntam para um professor como eu, como escreve por exemplo, é tudo junto ou separado? Aí quando eu vou ver no caderno dele, tá por exemplo, tudo junto com Z. O que você acha? Por exemplo, tudo junto com Z, pô. Complicado. Com Z. Ou então você tá lá escrevendo no WhatsApp, a pessoa confunde me com mim. Me com mim. Ou mas com mais. Que porra que é essa? Desculpe. Porque eu não acredito em palavrão. Desculpe, então. O que é porra? Sei lá. Então tá desculpe. Porra é então, esperma. Espermatizado. Porque se eu dissesse porra na Bahia, seria uma coisa. Agora esses caras pegam coisa de outras culturas. O que é porra na Bahia? Hã? O que é porra? Sei lá, entendi. Eu só sei que não é uma coisa ruim. Não é que nem cacete. No dicionário, cacete é um pedaço de pau mole. Não é palavrão, entendeu, não cara? Não é palavrão. Mas muitas vezes, sei lá, cara, a gente fica tão injuriado. Como eu disse para uma moça meio esquizofrênica na sua moral. Falando sobre palavrão. Como é que alguém pode ter uma moral, como é que eu digo, castrativa em certas situações e em outra situação, ela xingar o cara? Os limitantes da vontade, né? Talvez ela tenha um ganho nisso tudo, né? Ah, eu me seguro aqui porque eu tenho um ganho ali, né? Esse outro não tenho ganho nenhum, então eu posso mandar merda. Mandar merda, xingou o cara de santo e rapadura. Santo e rapadura. Me dizia minha mãe. Porque o cara, sei lá, faz uma coisa que de repente a desagrada, ela logicamente vai deixar as regras logo, mas qual que era o nosso assunto, cara? Porque quando a gente está conversando, a gente sempre tergiversa, nós digredimos. Mas eu digo que uma aula é que nem aquela coisa que você falou, sabe? É como música, a gente vai numa nota, vai em outra.
De repente vocês fiquem com vocês gostarem aí. E o que você gostou? Ah, porra, eu não sei. Pode jogar fora se quiser. Há quem goste. Como dizia aquela coisa do passado, jogar no chão, sei lá, como acontecia no Velho Testamento. Onanismo. É porque Alguns o cara chamam não de queria punhetismo. produzir filho pro irmão dele e jaculava no chão. Mas aí não tem nada a ver com a punheta que a igreja proíbe, né? Pronto, terminou Pô, o tempo. fica amarelo a mão dos caras. Fechou, até o próximo vídeo. Fique com as suas masturbações Ô, mentais. masturbe até a morte aí.